Aí, estamos ao vivo aí, hein, Álvaro? Ô, Álvaro, eu não tô te ouvindo. Será que fui eu que não tô... Você tá me ouvindo, Álvaro? Engraçado. Deixa eu ver o que eu fiz aqui de errado. Não tô conseguindo te ouvir, Álvaro. Álvaro, às vezes acontece isso. Se você sair e entrar, talvez funcione. Tá? Eu vou Consegui. Não, deu certo. Não me ejeta não, por favor. Me deixa aqui. Pronto, acho que deu certo. Deu certo, Jana? Não tô ouvindo o Álvaro. Não, então me ajeta. Me ajeta. Não, Filipões, eu tô te ouvindo. Eu não tô ouvindo o Álvaro. Tá. Então tá bom. Deixa eu ver o que aqui. E a turma já tá ouvindo. Pronto, você tirou o Álvaro, beleza. Deixa eu ir dando boa noite aqui, pessoal. Pessoal, boa noite. Se vocês quiserem, enquanto o Álvaro volta, nossa estrela aí da noite, deem boa noite, falem de onde que vocês estão escrevendo, de onde que vocês estão, em que momento de vida vocês estão, né? Se estão formados há muito tempo, recém-formados, sextoanista. Se apresentem aí muito rapidamente no chat, enquanto o nosso Álvaro volta. Álvaro, a audiência espera por você, hein? Espera por você também. Tá me escutando agora, Felipe? Agora foi. Boa, Janaína, beleza. tudo bem aí? Voz Janaína, nossa voz, que nos Do além. acompanha. Tudo certo agora. Tudo ótimo. Muito bom. Excelente. Legal. Álvaro, então, pedi aqui rapidamente, enquanto você voltava, para o pessoal se apresentar, dizer onde que eles estavam, o que eles estão fazendo nesse momento, só para a gente ter um mapa aqui de que regiões do país estão nos acompanhando nesse momento. Somos em 90 pessoas, tá bom? Tudo isso por você, tá? E o pessoal já está dando boa noite aqui. Leandro, Rio Grande do Sul, Canoas, Larissa, fica esperta, porque o problema chegou aí na região sul do país, tá? O abraço pro Leandro, Felipe, meu conterrâneo, da Baiano, meu conterrâneo, Leandro. Abraço pro Leandro. Boa. Vamos se apresentando aí, pessoal. A Ana falou, boa noite, médica recém-formada na Argentina, aluna do intensivo. Que legal. Opa, estamos internacional, hein? Aracaju, sexto ano, Rio Grande do Norte, Paraná, enfim, Goiânia, Goiás, ou seja, estamos muito bem representados aqui a todas as regiões. Todo mundo, né, Felipe? Que delícia, né? Muito bom, o Brasil inteiro. Isso é ótimo. A culpa é sua, né? A pessoa vem para ver você, ver que você existe, não está lá só na... Parece, Felipe. É que tem Covid no Brasil inteiro, né, Felipe? Tem Covid no Brasil inteiro. Mas olha que a live hoje, a gente não está prometendo que é sobre Covid, é sobre um paciente que chega no pronto-socorro e a gente vai entender, Álvaro, até porque essa é a nossa mecânica da pós-graduação, assim, nunca, jamais entregar de mão beijada, porque o paciente ele não chega, doutor, eu estou chegando aqui com Covid, eu já tenho PCR positivo, minha ferritina está aqui, meu dedímero está assado, meu DHL, não, ele não chega assim, tá bom, pessoal? Ele chega de outra forma, e é isso que a gente vai discutir. O Álvaro vai nos ajudar aí nessa missão hoje. Todos os diagnósticos diferenciais, Felipe, maravilha. Assim que boa. Aí você tem liberdade poética, Álvaro, inclusive para pensar em diagnósticos mais comuns e menos comuns, o que você dá de dica. O mais importante aqui é a gente ter dica, trazer um pouco de praticidade e principalmente, assim, as duas grandes evidências que nós temos a respeito de algumas doenças, tá bom? Então, o pessoal já se apresentou aqui. De fato, temos gente de todo o Brasil, todo o país, isso é muito legal. Somos agora 117. Mandar um abraço aí para toda a turma da Sanar, da parte que ajuda, que está atrás aqui da telinha, que ajuda bastante, a Janaína, o Tássio, mandar um abraço para ele, o Leandro, que é o nosso... Felipe, né? Fala, seus alunos... A gente tem o Instagram da pós, né? Acho que depois a gente coloca para todo mundo lá. Sigam a gente no Instagram da pós, Sanar Pós, Medicina Pós-Graduação. Muito legal. Sigam os professores também, viu, Álvaro? Você tem um Instagram que é muito movimentado, seu Instagram. Sigam ele também, é prof.alvarocosta. Prof.alvarocosta. E lembrar, Álvaro, que esse sábado,
nós teremos o Sanarcom, que é gratuito, e vai ter uma mesa de Covid que você estará lá falando sobre Covid. A gente vai ter uma aula sua, uma aula do Pablo sobre radiologia, vai ter uma aula só sobre exames complementares, e tem que saber usar corretamente os exames complementares para o diagnóstico de Covid. Na sequência, a gente vai ter uma aula, sabe de quem? Do Carlos Jardim, só sobre heparina, tá? Então, hoje legal, a gente vai conversar um pouco. O Carlos. Ele é fantástico, cara fantástico. Ele é muito bom. Edu Leite vai falar sobre corticóide no Covid, e para brilhantar assim, a cereja do bolo na mesa de Covid, nós teremos, sabe quem? Doutora Carmen Valente, que eu arrisco a dizer que é uma das mulheres mais influentes no mundo da pneumologia e da terapia intensiva, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Então, ela conhece como ninguém Covid, até porque ela teve Covid, teve forma grave de Covid, precisou ser entubada. Então, ela já tem, além de todo o conhecimento, uma baita história de vida para contar, tá? Então, a doutora Carmen é uma pessoa fantástica, ela sempre chega ao ambulatório, chega sorrindo e contagia todo mundo. E agora tá super fit. Maravilhosa, cara. Pós-Covid, ela perdeu peso, tá fazendo atividade física, ela mudou de vida, tá? Tô muito feliz, né, com a recuperação dela, né, Felipe? Nossa senhora, nem me fala. Ela é a alegria do ambulatório. Álvaro, acho que agora a gente pode começar, tá todo mundo aqui conosco, 135 pessoas, hein, para te ver aqui hoje. Tá? Para nos ver, Felipe. Jana, você consegue colocar na apresentação pra gente? Boa, legal. Aí vamos voltar tudo aqui, ó. Volta tudo. Quase que eu estrago aqui a surpresa, hein? Opa, ninguém tá vendo nada, gente, ó. Fecha os olhos, todo mundo. Fecha os olhinhos. Boa. Vou voltar mais um. Pronto, perfeito. Isso aqui é um caso real, tá bom, Álvaro? Opa, maravilha. Isso aqui, de fato, é um caso real. Você vai me ajudando, Felipe. Vai me ajudando. Não, você... A aula é sua. Eu ajudei na apresentação, agora eu tô aqui basicamente para fazer as pessoas perguntarem, tá bom? Então, Álvaro, toma que agora o filho é seu. Vamos lá. Quer que eu apresente, Felipe? Não, pode ir lá, se quiser. Vamos lá. Olha só, primeiro, vamos falar da anamnese. Então, é um caso de vida real, como o Felipe falou, é pronto-socorro. Eu acho que trazer uma coisa para a realidade que a gente vê no dia a dia é o melhor cenário de aprendizado impossível, né, Felipe? Então, um homem de 34 anos, jovem, importante ver a idade, né? Quando a gente fala em chegada no pronto-socorro, muda a gente, muda o que a gente pensa de gravidade, então é importante ter a idade. 8 dias, importante saber a quantidade de sintomas também. Dia 16/7 iniciou o quadro de mialgia, febre e cefaleia. No Brasil, Felipe, esses três, isso não significa muita coisa na entrada do pronto-socorro. O que você acha aí? Não, eu tô contigo, Álvaro. E inclusive a gente vai mostrar aqui para o pessoal, eu como pneumologista e como, principalmente, os casos que não dão certo, a turma chama o pneumologista e fala, a gente pensou numa coisa, mas não é outra. Aliás, a gente não sabe, se vira aí, procura o que é. É mais ou menos assim que o pneumologista é chamado. Então, em época de Covid, isso foi agora 16/7, sujeito jovem, mialgia, cefaleia e febre. E febre. Até então, muita... Poderia pensar em milhões de diagnósticos diferenciais nessa hora. Mas aí ele esteve no PS no dia 17/7 e no dia 19/7, sendo orientado a fazer uso de... Olha só, Felipe, muita calma nessa hora, respira fundo. Deram a famosa Anita, que é antiparasitário, e azitromicina, que manteve desde então. Então, quem viu esse paciente pensou em fazer um tratamento com antiparasitário e com antimicrobiano, né, com macrolídeo, talvez pensando, né, na questão da COVID como diagnóstico, já que existe alguns estudos in vitro, toda aquela questão lá que a gente já conhece, bastante controversa com relação ao tratamento tanto terapêutico quanto profilático da COVID. Então ele tomou essas medicações, e evoluiu com diarreia, tosse seca, e nos últimos dias, olha só, agora todo mundo abre os olhinhos aí, canetinha, dispneia aos grandes esforços. Eu estou na frente do pneumologista que vai me ajudar aí, né? Aí ele piorou, né? Mesmo tomando, né, a Anita e a azitromicina, aí procurou atendimento devido à piora da dispneia no dia 24/7. Todo mundo, acho que não teve ninguém
que não escutou esse termo. Piora da falta de ar, desconforto respiratório, motivo de ida ao serviço de emergência, né? A de antecedência, ele tem um transtorno de ansiedade, faz uso de estalopram, 20 miligramas dia, e é um profissional da saúde, ou seja, é um grupo mais vulnerável à exposição a patógenos respiratórios, aí, todos eles, e agora do contexto da pandemia, pela circulação SARS-CoV-2. E aí, Felipe, o que você achou? Bom, Álvaro, então, assim, você falou muito bem, né? É um profissional da área de saúde, de fato tá? Ele fazia mais a parte ambulatorial, tinha menos contato com o hospital, mas, enfim, tinha contato com pessoas, que é, obviamente, o grande fator de risco, né? E chama atenção, Álvaro, que é um jovem, sem comorbidades, né? Que tem uma síndrome que depois a gente vai discutir o que foi 2 vezes ao pronto-socorro e por 2 vezes ele foi orientado a voltar para casa, ou seja, aqui claramente a gente não tem os dados de como ele chegou no pronto-socorro, mas a gente imagina que ele não tinha critério de gravidade, tá? E não foi feito nenhum exame, foi basicamente feito orientação, vai para casa, e na última passagem dele no pronto-socorro, imagino que o plantonista, achando que tratava-se de Covid, uma forma não grave, ou seja, uma forma sem necessidade de internação, depois a gente pode até discutir quais são esses critérios, né, porque depende muito do protocolo de cada serviço, de cada hospital, mas existe um eixo central nessa discussão. E aí eu até passo aqui a pergunta para você. Se o pessoal não perguntou, eu já faço a primeira pergunta aqui. Faça a pergunta, Felipe. O que você acha de um paciente que tem uma síndrome febril, uma síndrome gripal, né, mialgia, cefaleia, febre, tinha um pouquinho de tosse, não sei se foi relatado aqui nesse primeiro momento, tem um pouquinho de tosse, que evoluiu depois com tosse. Você acha correto esse paciente receber macrolídeo e anita aí como tratamento supostamente por um Covid, uma forma não grave? O que você acha disso? Olha, essa pergunta, né, Felipe, foi uma pergunta muito pertinente. A gente vive num momento de um novo vírus respiratório, SARS-CoV-2, e a busca frenética por um tratamento. A gente tem essa perspectiva desde o começo do meio do ano, né, de fevereiro, de março, e a gente estudou várias drogas in vitro, se tem muitas drogas com ação para o SARS-CoV-2 in vitro, e abriu-se a possibilidade de algumas drogas, por estudos iniciais, terem uma perspectiva em tratamento, né? Só que a gente, com o decorrer dos meses, nós estamos agora em agosto, já se passaram quase 6 meses, aí, desde o começo dos primeiros casos, na China, e é uma pandemia global, e a gente não teve nenhum estudo que conseguiu mostrar, e do ponto de vista estatístico, um estudo controlado, randomizado, com evidência robusta, a ação dessas drogas, teoricamente, que têm uma ação in vitro, uma repercussão clínica de prognóstico e diminuição de mortalidade, tempo de internação. Então, a gente fica no cenário muito especulativo com relação ao uso dessas drogas, principalmente os antiparasitários, não só o Anita, mas também vale falar da ivermectina também, né, que foi uma droga antiparasitária bastante comentado. Então não existe evidência nem para profilaxia, nem para tratamento de formas leves, moderadas e nem graves da doença. Então a gente vê muito uma abordagem no pronto-socorro no Brasil. O Brasil é um país continental, as pessoas tiveram acesso a inúmeros conteúdos diferentes de informação. Muitas pessoas se basearam em informações pessoais, de lives de médicos, opiniões que não são baseadas em estudos com estatística. Então a gente fica com um pouco de preocupação, né? A utilização de algumas drogas sem muita evidência clara de benefício. A azitromicina, algumas publicações mais recentes até questionam o que a gente fala, né? Stewardship, né? O stewardship e antibioterapia é a forma que você faz a indicação de antibiótico em algumas situações protocolar. E se tem muita dúvida também, né, com relação a alguns antimicrobianos no início do manejo. Se fosse antes da Covid, esse caso fosse em outubro de 2019, um paciente com mialgia, febre e cefaleia, se tivesse bem, ele ia para casa com sintomáticos, mais nada. Ele ia com dipirona, ele ia com nada, ele falava assim, queridão, se você piorar, você volta. Quiçá eu faria nem um raio-x nesse paciente, Felipe, se ele não tivesse taque espineco, saturando bem, só mandaria para casa, uma síndrome gripal, né? Perfeito. Sem sinais de gravidade, sem síndrome respiratória aguda grave. Legal. E Álvaro, por isso que eu acho interessante, eu acabei fazendo a apresentação, mandei para o Álvaro, acho que 30 minutos antes das 20 horas, então confesso que eu estou pegando ele em muito contrapé aqui, mas isso é o mais legal, Álvaro. Você falou uma coisa super importante. Se nós esquecêssemos do Covid,
esse paciente provavelmente receberia, como recebeu nos primeiros momentos, orientação, mas sem necessidade de antibiótico, nem anita, nem ivermectina, nem zinco, e nem hidroxicloroquina ou qualquer outra droga, tá? Então isso aqui é uma coisa interessante, pessoal, porque daqui a pouco essa pandemia vai se resolver e vocês vão voltar a receber esse perfil de paciente fora de pandemia e que ele vai ter outros agentes infecciosos que você vai olhar muito mais para o contexto de gravidade do que qualquer outra coisa, tá? Vocês estão no frontline disso aqui, perfeito? Perfeito, Felipe, muito bom. Boa. Aí, Álvaro, eu vou seguindo aqui, tá bom? E aí eu já tô de olho aqui na turma, que tem dúvidas, tá? Eu vou ficar com um olho no peixe e outro no gato aqui. E aí, o exame físico desse paciente era o seguinte: regular estado geral, taquipneico, achado de gravidade, dificuldade para falar frase completa, sinal de gravidade. Murmúrio vesicular, não tá bem. Murmúrio vesicular presente bilateral com estertores crepitantes em base. E aqui, pessoal, é interessante, eu não sei se você concorda, Álvaro, se você tem essa mesma percepção na sua experiência, mas infecções virais podem cursar, de fato, com estertores crepitantes em base. Eu tenho visto bastante. Como é que está sendo a sua experiência aí? Olha, Felipe, a ausculta, acho que é uma etapa importante, a propedêutica. Acho que quem está na linha de frente, atendendo o paciente em pronto-socorro, não pode achar que não pode fazer uma ausculta só raio-x, faça uma ausculta do paciente, acho que é importante, mas realmente a ausculta ela não faz diagnóstico etiológico de nada, né? Eu posso ter uma ausculta com estertoração e ser uma pneumonite viral, ser bacteriano, se dependendo do padrão, às vezes não é nem infeccioso isso aí, pode ser uma estertoração de congestão, então cuidado, eu acho que tem que escutar bem, tem que juntar contexto clínico, radiológico, história epidemiológica, mas nada que estertoração é porque é bactéria, tem que dar antibiótico, calma, vamos respirar fundo, porque é só um dado da história importante, mas é um dado isolado. Legal, perfeito, Álvaro. Inclusive, a Fernanda perguntou aqui, vocês podem comentar a respeito do Tamiflu? Segura essa pergunta aí, Fernanda. Legal, vamos lá. Isso aqui, pessoal, mais uma vez, isso aqui é vida real. Isso aqui é um caso real, de vida real, de um atendimento que foi feito inicialmente e que o paciente retornou pela terceira vez para o hospital e a gente vai pensar no que está acontecendo com esse paciente. Aqui um dado super importante, super relevante. Se pensar em COVID, e a gente está pensando em COVID para esse paciente, obviamente, uma síndrome febril no meio de uma pandemia, sintomas respiratórios, avalia bem membros inferiores. Às vezes, no pronto-socorro, a gente negligencia a extremidade, mas avaliem principalmente se vocês encontrarem alguma assimetria. Lembrem-se da associação de COVID com o evento tromboembólico. Já está provado que há um aumento na incidência de TEV. Fala, Álvaro. Excelente, Felipe, bem lembrado do exame de membros inferiores, lembrar não só dos fenômenos trombóticos que a gente vê, não só no território do pulmão, eu acho que só tem TEP, só é TEP em outras topografias, e cuidar, também examine extremidades, pela possibilidade de alterações dermatológicas na Covid-19, eu posso ter racho purpúrico, eu posso ter, na verdade, o espectro das manifestações dermatológicas na Covid é muito amplo, tem lesões urticariformes, lesões em placas, então examinem também porque pode ter alteração dermatológica e ser secundária já a Covid, além, claro, do pulso, ver se a panturrilha está empastada, se tem algum fenômeno de trombose, então vale a pena mesmo perder um tempinho lá nos membros inferiores. Boa, legal. Estamos plenamente de acordo. Daí, Álvaro, os sinais vitais do nosso paciente. Frequência cardíaca. Deu medo, 120, 120 de frequência cardíaca. O paciente tem uma PA, pelo menos macrohemodinamicamente ele está estável, tá? PA de 13/8. Frequência respiratória de 25, né? Tá? Frequência aumentada. Saturando em ar ambiente 86%. 86%, tá? Tá legal, não tá legal, não. E ele chegou com uma temperatura de 37,8, certo? Então, é isso que a gente tem. O paciente volta, é um jovem sem comorbidades, pelo menos comorbidades importantes, ele tem um transtorno ansioso, que vem ao pronto-socorro pela terceira vez com a síndrome febril, e tem esses dados, é assim que você vai avaliar com o seu oxímetro, na ausculta do paciente, principalmente em época de Covid, por favor, se paramente de forma adequada. Mas aí, Álvaro, a pergunta que eu faço para a turma aqui, qual a sua principal hipótese diagnóstica? Para quem está atendendo esse paciente, no que você pensou? Tá?
E aí eu vou ficar de olho aqui, tem um botãozinho aqui do lado, Álvaro, que a gente vê uma espécie de poll. Então as pessoas estão votando agora nesse momento. Votando. Onde que é esse botão, Felipe? Quero ver também. Você vai ver do lado direito aqui da sua tela, tem uma espécie de um menu. Se você clicar aqui no ícone que tem umas barrinhas, você vai ver que a turma está votando. Tá? Muito bom, excelente. Vamos ver o que eles estão votando aqui. E aí eu vou passar aqui o que eles estão votando e você faz um comentário aí, tá bom, Álvaro? Vamos lá, Felipe. Então vamos lá. Olha que interessante. Aqui já tem um dado super interessante para a gente alertar aí a turma nesse momento aí de pandemia. 1% apostou em crise asmática, tá, Álvaro? 1%. Beleza. 1%. Então, ok. Não parece ser uma crise asmática. Tá faltando sibilo, tá faltando doença prévia, né? Tá faltando outros fatores, outros agressores para o pulmão, para via aérea especificamente. Mas gripe, né, influenza, ficou com 2% só. Quer dizer, será que dá para a gente afirmar categoricamente que não é influenza? Difícil, né? Uma boa pergunta, hein, Álvaro? Boa pergunta essa, Felipe. Boa pergunta. A circulação dos vírus, né? O momento que a gente está vivendo. Se essa questão fosse em outubro, se fosse no ano passado, no inverno. No inverno passado, o que você falaria? Seria uma das primeiras hipóteses diagnósticas. Perfeito. Um ano sem o vírus da família influenza, fazendo um quadro grave de síndrome respiratória aguda grave. Então, acho que a porcentagem foi menor. Nós estamos nesse momento com uma grande circulação de SARS-CoV-2, muito mais do que os vírus da família influenza, influenza A, influenza B, H1N1, né? Então toda aquela história. Legal, mas lembrar que não dá para excluir, hein, pessoal? Influenza não dá, certo? Vamos lá. 20%, Álvaro, apostou aqui em pneumonia. Pneumonia, num cara jovem, a pneumonia no jovem costuma vir com tosse, expectoração produtiva, né? Expectoração produtiva. O paciente na ausculta pulmonar costuma ter algum achado assimétrico. O paciente não tinha estertores crepitantes nas bases, tá bom? Então, eu ficaria atento aí, é um diagnóstico diferencial, mas não me parece ser o primeiro, tá bom? E mialgia, né? Mialgia não é o típico da pneumonia, né? Também, né? Não é o típico, não exclui, mas não é o típico. Se ele tivesse com alteração de olfato, você acha que aponta mais para quem, Álvaro? Se tivesse alteração de olfato e paladar, pelo que a gente vê nos últimos estudos de uma significância estatística associada à Covid, seria a primeiríssima hipótese a pneumonite pelo SARS-CoV-2, a Covid-19. Os estudos mostram que esses fatores, especificamente, eles aumentam muito, são fatores preditores para realmente a infecção. Aumenta a probabilidade de pré-teste de Covid, né? Exatamente. Legal. Perguntar sempre isso na chegada do pronto-socorro, né? Legal. Muito bom. E Covid... 74% marcou Covid, tá bom? Então ficamos entre Covid e pneumonia, e o pessoal já excluiu gripe, que eu acho que não é um bom cenário a gente excluir gripe nesse momento. Mas vamos adiante. Exatamente. Vamos ver se tem alguma dúvida aqui, ó. Pessoal, alguns marcaram aqui direto no chat, todo mundo foi direto ali no Covid. Beleza, quem pensou em Covid, acho que está no caminho certo, e a gente, lembrem-se, não dá para excluir gripe, não dá para excluir, tá bom? Pelo menos nesse momento. E pneumonia, a gente vai observar nos próximos slides se pode ser uma pneumonia. Beleza, Álvaro. Então, aqui, basicamente, pessoal, é uma tecla que a gente sempre bate muito, assim, quem está no pronto-socorro precisa fazer diagnóstico sindrômico. É muito difícil você, já no primeiro, digamos, na primeira hora de atendimento, você saber exatamente o que está acontecendo com o paciente, né? Ah, não, isso aqui é uma tuberculose, isso aqui é uma pneumonia, isso é um tromboembolismo pulmonar. Então, abordem sempre as síndromes. O paciente tem uma síndrome febril. Então, lembrem de que infecção do trato respiratório, ele tinha febre e sintomas respiratórios. Então, pensa, infecção do trato respiratório baixo, e aqui entra a pneumonia, por exemplo. Infecção do trato respiratório alto, de repente, será que é uma sinusite? Justifica? Febre? Mialgia? Tosse? Ok, pode ser, mas o paciente fica dispineico? Talvez não. Traqueobronquite, ou seja, um processo infeccioso da árvore brônquica, pode ser também? Pode. Febre, tosse, mas será que uma infecção ali da nossa árvore traqueobrônquica é capaz de deixar o paciente hipoxêmico, ainda mais com estertores crepitantes? Talvez não faça muito sentido, tá bom? Então, ficamos aqui com a infecção do trato respiratório baixo como a nossa principal hipótese dentro de uma síndrome febril. E na síndrome dispineica, você pensa, pode ser pneumonia? Pode.
Pode ser uma pneumonia viral, bacteriana, né? Pode ser uma insuficiência cardíaca, tá faltando, né? Edema de membros inferiores, ortopinete, espinéia paroxística noturna, fatores de risco, mas vai saber que o indivíduo, de repente, fez uma infecção viral e evoluiu com a miocardite e aí fez uma insuficiência cardíaca. Pode ser que aconteça, não é o comum, mas pode ser que aconteça. E tromboembolismo pulmonar também, lembra, né? Assim, síndrome febril não é comum no tromboembolismo pulmonar, né? Que dê aquela dor ventilatória dependente, onde é que tem os fatores de risco do paciente. É assim que vocês têm que fazer o raciocínio diagnóstico de vocês. Então, se somar uma síndrome febril com a síndrome dispineica, o que faz sentido aqui? Infecção do trato respiratório baixo, com uma pneumonia, casamos, talvez uma pneumonia viral seja a nossa principal hipótese diagnóstica, tá bom? Mas lembrem de pensar sempre nessas caixinhas, porque você sabe o que é o mais frustrante no pronto-socorro, Álvaro? Quando você jura de pé junto que é uma determinada etiologia, e aí vem o exame que nega o seu principal hipótese diagnóstica. E aí você não pensou na segunda e na terceira opção. Aí você fica perdido e o paciente se dá mal. Então, lembrem-se, 3 hipóteses diagnósticas, sempre. Pensem nas caixinhas sindrômicas, pensem em 3 etiologias e ataquem isso do ponto de vista de confirmar ou refutar as outras hipóteses. É assim que deve ser feito no pronto-socorro. Fantástico, Felipe. É assim que se estuda infectologia. Diagnóstico sindrômico, aí você pensa nos etiológicos, você erra. Você tem chance de errar menos. Mesmo que você não acerte o primeiro, você já pensou no segundo, no terceiro, você está ali com a linha tudo fresco, tá lá no pronto-socorro, é agilidade. É você ter na cabeça já o segundo, o terceiro, se não for esse, eu já vou fazer aquilo. Então, pensar em caixinha é muito importante. Parabéns, gostei. Vou pensar em caixinha. Gostei. Tá bom, você vai ensinar assim na pós também? Com certeza. Tá? Vamos lá. Então, diante desse cenário, né, o cenário do sujeito está taquicárdico, taquipneico, dessaturando, e a gente está imaginando que pode ser uma pneumonia, talvez bacteriana, talvez viral. O que a gente deve fazer como próximo passo? Tá? E eu não vou falar mais nada aqui. Vamos ver se o pessoal... Não. Gostei dessa pergunta. Vamos ver o que o pessoal fala. Vamos ver se o pessoal fica atento. Porque se a gente trata ou a gente pensa sindromicamente, a gente precisa também dar suporte de forma quase que sindrômica também. Vamos ver o que o pessoal vota aqui, ó. Deixa eu dar um tempo para o pessoal, né, Felipe? Vamos ver. Vamos ver aqui. Boa, pronto. Agora o povo foi liberado. E aí, Álvaro, a turma está votando aqui 90... Eu tô vendo, Felipe, aqui em tempo real também com você. Então todas você acima tá ganhando. Todas acima tá indo bem. Todo mundo quer fazer tudo. Legal, perfeito. Tem uma turma que está fazendo só oxigênio, Sim. Tem uma turma que deu um pouquinho de monitorização, uma turma que pegou acesso venoso, mas a maioria, lembrem-se, vocês estão no pronto-socorro. Paciente potencialmente grave, hein? Paciente tem um distúrbio de ventilação-perfusão, provavelmente tem um distúrbio de ventilação-perfusão, né? Então, o que eu faço na abordagem desse paciente? Não sei o que é, mas o que eu sei é que, objetivamente, ele está hipoxêmico, né? Saturação está baixa. Ele está com a frequência respiratória aumentada, né? E ele está respirando mais rápido e mais profundamente, basicamente para tentar equilibrar o distúrbio VQ ocasionado, provavelmente, por um processo infeccioso. E aí, Álvaro, aqui acho que fica fácil, né? Na prática, se você pega um paciente grave ou potencialmente grave, você pega o paciente, tira do seu consultório, leva lá para a sala vermelha, para a sala de choque, para a sala de paciente grave, enfim, cada local vai ter um nome, mas você leva esse paciente, pega na mão do auxiliar de enfermagem, na mão do enfermeiro e fala, este paciente precisa ficar debaixo da nossa observação, tem que ter um monitor para ele, tem que colocar oxigênio para ele, depois a gente vai perguntar como fazer oxigênio terapia para esses pacientes, né? E eu preciso de um acesso, porque talvez eu precise fazer um antibiótico de forma rápida, talvez eu precise de um corticóide, talvez eu precise de uma outra medicação que seja urgente, sei lá, o paciente tem uma arritmia, o paciente tem uma parada, eu preciso de um acesso. Então, você sabe, paciente... Felipe, pode falar, Álvaro. Você me fez lembrar de memórias quando eu era sextoanista, de eu colocando esse paciente numa cadeirinha de roda, empurrando ele rapidamente para a sala de emergência e chamando minha auxiliar de enfermagem predileta lá do HC, que eu gostava, já prepara tudo para esse cara.
Você dava sempre um chocolatinho para ela, né? Para ela te ajudar. Sempre um chocolatinho, falei, me faz amizade, já arruma esse cara, deixa ele deitadinho com catéter monitorizado, você já vai pegar, pelo amor de Deus, eu não quero passar acesso central, já pega um acesso calibroso, bonitinho, e 2 chocolates no bolso dela, Felipe, 2 chocolates. Boa, Álvaro, é isso aí. Rapidinho. Faça amizade com a equipe que está de plantão de vocês, isso é fundamental. Jamais entre em conflito, porque seu plantão vai ficar muito pior depois desse conflito, tá bom? Beleza, então a turma foi toda aqui pro MOV, né? Quem se move ganha MOV. Oxigênio, monitorização e veia. Beleza, fiquei muito feliz aqui, tá? Foi bem. Agora eu pergunto aqui, Álvaro. Ipa. Qual a melhor forma de suplementar oxigênio para esse paciente? O que vocês fazem lá no ambiente de vocês? Vocês usam catéter de Venturi, máscara com reservatório? Depende, não sei, não tenho isso, falta oxigênio no meu serviço. Como é que a gente resolve essa equação aqui, Álvaro? Olha, Felipe, ainda bem que eu tô na frente do pneu, do lado, né? Que eu não posso estar que eu tô na frente, do teu lado aqui na tela, ó, do ladinho, do pneumologista. Porque eu acho que é uma dúvida que as pessoas têm, né? Porque o paciente está hipoglicêmico. E aí, o que é melhor? Sabe, Felipe, tem diferença? Vamos ver com o pessoal. O que eu indico em cada... Tem alguma diferença de nível de saturação? Se eu dou máscara, se eu dou até quantos litros? Porque imagina só, você lá no pronto-socorro, vamos pensar alguém que está começando lá, eu terminou a residência, ou está no 6º ano. Quantos litros eu coloco e como é que eu titulo isso se for catéter? Então, eu que pergunto para você, mestre oráculo da pneumologia, como é que eu faço isso sem ser no chute, tendo alguma coisa mais racional na cabeça? Legal. Vamos racionalizar isso. Eu vou falar uma coisa super importante que todo médico deveria fazer. Uma dica que não tem nos livros, tem na vida real. Eu estava vendo os comentários aqui, Álvaro, e poxa, a gente sempre aprende alguma coisa, né? O Josene colocou aqui, ó, quem te comove, te move. Muito bom, José. Adorei. A Vivi mandou, paciente grave pede move. É isso aí, quem se move, ganha move. Ou seja, é move para todo mundo. Tá grave ou potencialmente grave, dê move para ele, que vai dar tudo certo, tá bom? O Rogério já começou a pincelar aqui a resposta, tá? Opa. 1 litro de O2 equivale a 4%, legal, a gente está começando a chegar lá. Mas, Álvaro, o grande segredo aqui, na prática, é que quando você quer tratar a hipoxemia de um paciente, usando oxigênio terapia suplementar, lógico, o paciente não tem critério de intubação, ele não tinha um sinal franco de desconforto respiratório, ele não estava usando musculatura acessória, esse paciente não estava sudoreico, não estava rebaixado no nível de consciência, então não precisa ser intubado, tá? Como é que eu titulo? Primeiro eu preciso de um alvo. Eu preciso de um alvo que eu vou perguntar para vocês na sequência, tá? Mas eu vou testando. Por exemplo, esse paciente que está saturando ali 87, 88, 86, poxa, ele não está tão hipoxêmico assim, né? Então o que eu faço? Coloco o catéter, põe o catéterzinho de oxigênio, beleza, tá? E você faz um teste. Para cada 1 litro, que você... Deixa eu ver se o pessoal está dizendo aqui que travou, atualiza a página, legal. Então, para cada 1 litro do catéter de O2 que eu coloco, Álvaro, eu estou acrescentando mais ou menos uns 4%. É como se, por exemplo, aqui a gente está a 20%, né? Vamos colocar aí, vamos arredondar para 20%. Quando eu ponho 1 litro, é como se eu estivesse oferecendo para o meu paciente 24% de concentração ou de fração de oxigênio. Quando eu ponho 2 litros, eu faço 4 vezes 2, 8. 8 mais 20, 28, tá bom? E eu posso chegar com o catéter de O2, eu posso usar até mais ou menos uns 4, 5 litros, né? Você vê que tem muita literatura que fala, você pode usar o catéter até 5, 6 litros, mas quando você começa a aumentar o fluxo na narina do paciente, vai ressecar, vai sangrar, ele vai ter cefaleia. É engraçado como tem alguns pacientes que referem cefaleia quando usam catéter de O2, tá? Então, na prática, eu sugiro que vocês usem 4, no máximo 5 litros. Não usa mais do que 5 litros, porque vai ressecar, vai sangrar, o paciente vai ficar bravo com você, é desconfortável para o paciente, de fato, tá bom? Então, se a gente vai usar até 4, no máximo 5 litros, Álvaro, então, 5 litros vezes 4% dá 20. Então, quando eu chego no máximo do meu catéter, eu estou dando 20% extra, mais os 20% do ar ambiente, é como se eu estivesse atingindo
40% de fração de oxigênio. Ou seja, é bem razoável. É mais ou menos o que a gente consegue chegar com algumas das máscaras de Venturi, tá bom? Perfeito? Então, quando eu quero usar baixo fluxo, eu ponho o catéter e vou ajustando. Opa, coloquei 2 litros, o paciente está saturando 94. Beleza, cheguei lá no alvo, estou tranquilo. Eu preciso fazer ele saturar 99? Eu preciso, ter um valor mágico para isso? Tem, e eu vou mostrar para vocês. Então, o uso dos dispositivos depende do paciente. Você só vai testando. Colocou o catéter, chegou a 5 litros, ele continua hipoxêmico, você vai ter que trocar dispositivo. Lembra que a máscara de Venturi, ela tem uma espécie de uma válvula, né? E ela funciona por efeito Venturi, ou seja, depende do tamanho daquelas frestas que tem naquelas válvulas. Eu aprendi isso em um curso, eu nunca mais esqueci. Quer dizer, o efeito Venturi é o tamanho daquelas janelinhas que faz com que o paciente tenha 45, 50, 32, 48, 38, entendeu? Então, você olha para a válvula e checa o fluxo que você precisa pôr. Toda válvula vai ter a titulação, a concentração de oxigênio e vai ter o fluxo que você precisa pôr. Por exemplo, se você tem uma válvula que consta lá 42% e precisa de 12 litros, se você não colocar 12 litros, ela não atinge essa fração. Se você colocar mais do que 12 litros, você vai estar desperdiçando oxigênio. Ou seja, para que serve a máscara de Venturi? Basicamente para eu ter certeza da quantidade de oxigênio que eu estou oferecendo para o meu paciente. Onde é que é importante eu setar muito bem a concentração que eu ofereço para o meu paciente? Principalmente naqueles com doença pulmonar obstrutiva crônica. Então, a máscara de Venturi é ótima para quem tem DPOC, porque você garante que se alguém for lá e mexer na válvula, o paciente não vai sofrer a repercussão de, por exemplo, fazer um episódio de hiperóxia, e dessa hiperóxia ele ter um distúrbio VQ e depois ficar hipercápnico, sonolento, intubação orotraqueal. Então, para evitar desastre, Venturi é ótimo para o DPOC, tá bom? Venturi, ela tem um teto em torno de 50%, Álvaro. Se você deu 50% para o paciente, ele continua hipoxêmico, acende a luz. Pessoal, tem um paciente grave aqui, o paciente está em insuficiência respiratória, está hipoxêmico, vamos nos preparar para uma eventual intubação. E nesse meio tempo, Álvaro, você põe a máscara com reservatório, porque a máscara com reservatório, em tese, garante que você oferece quase 100% de FO2 para o paciente. Qual que é o grande problema que as pessoas não pensam? Poxa, se você está oferecendo 100% de FO2 para o seu paciente, cuidado, esse paciente está muito grave. Ele tem um baita distúrbio de ventilação e perfusão e provavelmente ele vai entrar em fadiga muito em breve. Certo? Então a resposta correta aqui era depende. Depende. Você põe o catéter, não deu, está hipoxêmico ainda, troca pela Venturi, não funcionou, máscara com reservatória e já prepara o time ali que, temos um potencial candidato aqui para intubação nos próximos minutos ou nas próximas horas. Beleza? Perfeito, Felipe. Muito bom. Bem prática essa abordagem. Acho que no dia a dia no pronto-socorro é isso aí, é fundamental saber, né? Pronto-socorro é prática, Álvaro, não tem jeito. Ó. Tem jeito. Deixa eu ver aqui. Usa o catéter com máscara cirúrgica para evitar a disseminação de aerossol. Rodrigão, você pode fazer isso sem problema, tá bom? Não tem problema nenhum. E aí eu passo a bola para você, Álvaro, porque teve um estudo interessante que todo mundo no começo da pandemia, e a gente não tem o diagnóstico desse paciente ainda, tá? Só lembrando isso. Todo mundo no começo da pandemia ficou, poxa, mas não pode usar VNI, porque VNI espalha o vírus para todo lado. Aí depois fizeram um estudo falando sobre o catéter, né? E que o catéter mais ainda. Pelo menos o de óculos, ele também tem esse mesmo potencial, só que ainda pior, né? Ou seja, muita gente se contaminou por conta dessa brincadeira aí, que ninguém tinha essa informação e todo mundo ficou tranquilo. Não, o catéter é tranquilo, é baixo fluxo, gera pouco aerossol. Não é verdade, tá bom? Aí, beleza. Felipe. Todo mundo tem que usar EPI. Eu acho que nesse momento o importante é você... Duas coisas são fundamentais na abordagem inicial. Você não sabe, não tem certeza do diagnóstico, se proteja, use os EPIs todos necessários e dê suporte de oxigênio ao paciente com segurança para você, entendeu? A gente tem muitas dúvidas em mecanismos de transmissão, se a gente for pensar especificamente do SARS-CoV-2, então a gente precisa se prevenir, né? E essas coisas relacionadas a não faço porque faz isso, não faço porque faz aquilo, é relativo.
Então, a gente tem que garantir suporte de oxigênio para o paciente, via aérea do paciente. Aí é o EPI nosso e reza braba tá valendo, entendeu? Álvaro, mais uma vez, volta à premissa que a gente está sempre aprendendo. O Rogério falou aqui, ó, lembrando que o nome correto é cânula nasal, perfeito. Cânula nasal Perfeito, tipo óculos, não é catéter, tá bom? Mas a gente chama catéter mesmo na prática e todo mundo se entende. Dia a dia, Mas é né, cânula Felipe? nasal. Cânula Muito nasal. bom, Beleza, Rogério. ele tem razão. Beleza? E aí, Álvaro, sempre vem aquela pergunta, né? Nesse momento de pandemia, usa-se catéter, no caso, cânula nasal, Venturi, não forma mais aerossol. Então, essa é uma pergunta muito interessante, né? O ideal é que esses pacientes com suspeita eles estejam num bloco separado do restante do hospital, Felipe, de preferência isolado, e que todos que entrem no quarto desse paciente usem EPI. Porque se a gente prescindir também de todas as formas de suplementação de oxigênio, a gente simplesmente vai acabar entubando muito mais paciente do que a gente de fato deveria, né? Então, perfeito, Felipe, concordo com você. Às vezes a ventilação não invasiva, ela evita intubação. E se perfeito. você está protegido, acho que usando os EPIs, acho que esse contexto, a gente discutiu muito isso no começo da pandemia, porque era tudo muito novo para a gente, né? Hoje a gente já tem um pouquinho menos de medo do Covid, no sentido de entender os mecanismos de transmissão. A gente sabe que alguns procedimentos geram mais aerossol, mas foi o que o Felipe falou, é unidade de Covid, é proteção, é avental, é óculos, é time de resposta rápida fazendo a intubação para diminuir o risco de tempo de exposição e é via aérea do paciente. Não posso prescindir de dar uma via aérea para o paciente adequada. Boa, perfeito. Então, vamos adiante aqui que tem muito desafio ainda, Álvaro. Bora lá. Esse aqui eu vou ser bem sharp. Se a gente escolheu o dispositivo, a gente escolheu baseado em um alvo, em um Álvaro, tá? Então, coloquem aí qual que é o alvo que a gente deve, qual que é o nosso objetivo da suplementação de oxigênio nos pacientes com hipoxemia. Lembrando que a gente não está falando especificamente de um paciente com COVID. Nós não temos o diagnóstico ainda, tá bom? A turma foi em cima aqui da letra C, viu, Álvaro? Eu vi. Legal. Direto. Legal. Aqui tem um detalhe importante, Álvaro. Eu vou já passar a bola para você, hein, Álvaro? Eu tô só tô fazendo a parte pneumológica aqui, já você... Essa parte de abordagem inicial, ela é muito relacionada à parte de pneumo, né? Acho que ter a sua expertise para falar e a gente ter regras, linhas de pensamento para abordagem é muito importante. Tá no pronto-socorro, a gente vai ver que na COVID isso talvez seja quase tudo. Eu acho que a COVID foi um excelente momento entre... assim, uma interação muito forte entre a equipe de infecto e pneumologia, né? Eu acredito muito na discussão... A gente nem brigou, né, Felipe? Nem brigou, né? Não, só amizade. A gente não briga, a gente só constrói junto. Só complementa. Ô, Álvaro, então a turma aqui foi majoritariamente na alternativa C, mas teve 6% que foi na alternativa D. Não tá errado a alternativa D, tá bom? Os pacientes com DPOC, quando forem suplementar, e aí lembra a máscara de Venturi, que você consegue setar direitinho o quanto que você quer ofertar extra. Pacientes com DPOC, 88 a 94, tá ótimo, excelente. Pacientes sem doença pulmonar estrutural, como DPOC, pode deixar como Álvaro, ou como alvo, brincadeira, como alvo 92 a 96, tá bom? Não precisa nem de mais e nem precisa de menos. E eu lembro que uma vez eu estava em um simpósio que a discussão toda foi em cima de alvo do tratamento de paciente com hipoxemia, né? Quer dizer, existe uma divergência, uma confusão na literatura, por isso que tem esse range, tá? Porque tem algumas escolas que são menos restritivas para a questão da hipoxemia, outras mais restritivas, né? Mas, enfim, se vocês quiserem acertar, pensem sempre ali entre 92 e 94, porque tá certo para quem tem DPOC, para quem não tem DPOC, e aí vocês nunca vão entrar em roubado, tá bom? Beleza. E aí o Murilão já mandou aqui, ó, um ATC de tórax ajuda. Segura as pontas aí, Murilo. Opa. E para quem é DPOC, 88 tá ótimo, tá bom? Não deem muito oxigênio para paciente com DPOC. É mais para paciente grave, tá, Álvaro? E as pessoas sempre lembram aquele mecanismo de rebaixamento pela questão de mudança do drive, mas tem uma perda
na verdade, do mecanismo de vasoconstricção hipóxica, quando você dá muito oxigênio, você perde esse equilíbrio, né, esse novo equilíbrio VQ, e o paciente fica hipercapnico também por conta disso. Então, não é só aquela história que a gente ouve a faculdade toda, né? Mas, enfim, papos para outro dia, tá bom? Beleza. Legal, beleza. Vamos adiante aqui, Álvaro. Essa é para você. Vai lá, essa é sua. Vamos lá. Então, a gente está pensando num quadro respiratório, e essa pergunta é como eu chego no que bicho que está causando isso, né? Qual é a investigação etiológica e que exame que eu vou fazer lá no pronto-socorro. Importante a gente lembrar até das condições de segurança para fazer esse exame, né? E lembrar que o Brasil é um país muito grande, que a gente tem muita diferença de recurso no nosso país, né? Então, eu vou dizer para você que em muitos locais do Brasil, como eu devo proceder a investigação não vai proceder a investigação etiológica, muitas vezes porque eu não tenho recurso para fazer isso. Mas vamos pensar que a gente está no pronto-socorro, que a gente tem possibilidade de investigar. Então, partindo dos diagnósticos sindrômicos, que pode ser uma síndrome respiratória agora mais grave, síndrome respiratória, a gente vai falar da classificação aguda grave. Vírus respiratórios, qualquer vírus respiratório pode dar um quadro de gravidade, alguns com uma frequência maior. Então, lembrar que o H1N1 influenza pode dar um quadro grave, né? O próprio SARS-CoV-2, a gente sabe que populações vulneráveis, até em populações não vulneráveis, sem fator disso, pode evoluir para uma forma mais grave, como é esse caso, né? E se a gente quiser investigar todos os vírus respiratórios, aí alguns têm mais relevância em algumas faixas etárias, outros têm mais importância em pacientes transplantados, em pacientes de outros grupos de imunossuprimidos. Eu poderia simplesmente fazer se eu quisesse e tivesse fora da pandemia, eu poderia fazer H1N1, eu poderia fazer painel viral, né? Agora, dentro da questão da Covid, né, a gente sabe que na fase virêmica tem que procurar o bicho, né? Tem que procurar ou através da pesquisa, uma pesquisa direta, ou através de biologia molecular. Hoje a gente sabe que os vírus, pesquisa direta é complexo a gente fazer, a gente vai usar biologia molecular mesmo. Então, vou usar biologia molecular para COVID, PCR para o SARS-CoV-2. Eu vou usar o painel viral também, um real-time, um PCR rápido, faz para adenovírus, influenza, para-influenza. Então, assim, eu tenho toda essas possibilidades de ferramentas diagnósticas para vírus respiratório. Então, nesse caso, pensando na época do ano, que nós estamos na circulação do SARS-CoV-2, né, a gente teria realmente a possibilidade aí de investigar mais fortemente um swab, né, fazer o swab do exame do cotonete na via respiratória e pesquisar aí o SARS-CoV-2, né, o PCR para COVID, e se fosse em outras épocas também poderia pensar no H1N1, e dependendo da faixa etária, né, Felipe, e do contexto da história, se fosse diferente do que está sendo colocado aí, o painel viral poderia ser importante. Lembrando o custo desses exames e muitas vezes a não disponibilidade de fazer isso na maioria dos pronto-socorros do Brasil, principalmente o painel viral. O painel viral não é um exame muito disponível, alguns pronto-socorros a gente tem, mas convênio não cobre, então tem toda essa logística aí. E pelo Ministério da Saúde a gente tem hoje, né, a questão dos PCRs para H1N1 e também para Covid-19 e para o SARS-CoV-2. Legal. Álvaro, eu coloquei essa questão aqui porque ela suscita uma série de outras perguntas, né? Por exemplo, o painel viral é um exame que, em geral, é caro, o convênio não cobre, e você só deve solicitar em situações que tenham a capacidade daquele resultado mudar tua conduta, né? Digamos assim. Felipe. Então, nos pacientes imunossuprimidos, é importante que você lance mão de um painel viral. Por exemplo, paciente oncológico que está em uso, por exemplo, de quimioterapia, imunoterapia que simula bastante vidro fosco, consolidação. Esses pacientes se beneficiam até para você não ficar fazendo uma carga muito grande de tratamento empírico, e todo tratamento empírico, lembre-se que tem, obviamente, os efeitos colaterais dessas associações, tá? Então, aqui, Álvaro, eu acho que não tem uma resposta única, correta, mas pacientes com quadro respiratório agudo grave, como é o do nosso colega, eles merecem uma investigação etiológica, porque pode ser que você primeiro ache alguma coisa que te faça mudar o tratamento, ou ache outra que te faça descalonar uma outra terapia que você eventualmente fez uso, tá bom, pessoal? A gente sabe que não está disponível em todos os prontos atendimentos, mas se você puder lançar a mão, principalmente nos pacientes com formas graves, faz sentido, tá bom? Eu lembro que lá na UTI o pessoal
sempre apertava, pô, Felipe, mas você está pedindo painel viral, tem que isolar o paciente, vai tirar o do leito, vai levar para outro canto. Falei, calma, se o paciente está grave, isso aqui pode mudar a conduta, tá bom? Pode ser que o corticóide que eu tenha deixado, eu já tire, porque é uma infecção viral e não é uma exacerbação de uma doença intersticial, por exemplo, de base. Então, sempre personalizem isso, tá bom? Perfeito, e aí, Álvaro, deixa eu ver o pessoal perguntando aqui, ó. O Jonathan perguntou, além do suave, eu sei que eu tô ficando velho, porque quando eu leio o Jonathan, eu lembro da nova geração, nossa. Jonathan, grande Jonathan. Sinal de velhice. Além do suave COVID, algum outro exame teria valor prático para o diagnóstico de COVID? Excelente pergunta, essa aí vai para você, Álvaro. Essa pergunta é difícil. No momento, toda vez que eu pensar em investigar diagnóstico etiológico de COVID, eu tenho que saber quantos dias de sintomas ele tem, para saber qual é a validar o valor do teste. Então, se o paciente está começando com 3 a 7 dias de sintomas, aí eu posso pensar que ainda tem a questão da quantidade de vírus na via aérea, da sensibilidade do PCR. Então, nessa fase inicial, o paciente tem essa quantidade aí de dias, 7 dias, até o PCR tem uma sensibilidade boa. Agora, diagnóstico sorológico na fase inicial, não adianta pedir diagnóstico sorológico, não produzir um anticorpo, mesmo depois a gente tem muitos problemas com os testes sorológicos da Covid-19 ainda, infelizmente. Então, cuidado nessa fase inicial, onde a gente supostamente tem a viremia, vírus na via aérea superior e inferior, é PCR, só não tem mais nenhuma outra ferramenta comercialmente disponível. Talvez a gente tenha algumas coisas no futuro, mas hoje, agora, agosto de 2020, é PCR mesmo, não tem muito o que fazer. Legal. Álvaro, a Raíssa perguntou aqui, ela fez uma pergunta super interessante, ó. Depois, Raíssa, fala pra gente de onde que você tá falando, tá bom? Manda o município que você tá trabalhando. Ela colocou, ó, eu tenho lidado com a dificuldade de saber se o paciente que estou ali no hospital de campanha não é potencialmente DPOC, tá bom? Ou seja, você não tem, nem sempre você tem uma espirometria na sua mão, mostrando lá uma relação menor que 0,7 pós-bronquilatador. Isso não é o comum do dia a dia. Aí ela fala, às vezes a gente pega o paciente com alta carga tabágica, que não sabe nem o que é um pneumologista, e como você não conhece o basal, fica um pouco limitado. Perfeito. Gasometria seria uma melhor opção para titular? Não. Legal, excelente, Raíssa. Lembrem-se que gasometria arterial não é um exame trivial, dói pra caramba, tem complicação quando você fica coletando inúmeras vezes, tá? Então, Raíssa, se você tem dúvida, olha para o raio-x do paciente. Porque o paciente com DPOC, quase sempre ele vai ter alguns sinais indiretos, tá bom? Então, o pulmão tá, assim, você pega um paciente com a síndrome dessa, o pulmão tá muito armado, tá muito escuro, né? Tem áreas de hipertransparência e começa a pensar fortemente, opa, peraí, acho que tem DPOC. Vê retificação de arcos costais, vê se o paciente tem aumento do espaço retroesternal, então tenta, assim, indiretamente ver se esse paciente tem uma doença obstrutiva importante que você consiga indiretamente flagrar no raio-x, né, que na maioria das vezes é o exame que você vai ter disponível. Se tiver tomografia, você olha lá, espessamento de árvore brônquica, presença de enfisema, principalmente nos campos superiores, isso também te dá dicas. Mas quando você está completamente desarmada, olha para a carga tabágica, que tem mais de 20 anos março, auscultou o paciente, está roncando, ou o murmúrio vesicular é universalmente reduzido, coloca lá no teu prontuário que é um DPOC provável ou presumido, tá certo? Trata dessa forma que é mais seguro, e aí você já fica atenta para deixar ele saturando 92, 94, não muito mais do que isso, tá? Mas não precisa ficar coletando gasometria para titular, não. Coloca o oxímetro no dedo, se ele estiver bem perfundido, você pode acreditar ali na orientação, principalmente se tiver uma curva adequada no monitor, vai fundo e titula a suplementação de oxigênio a partir desse dado, tá bom? Legal, eu vou responder muito rapidamente aqui a pergunta do Murilo. Foi o seguinte, a Anitta e a azitromicina podem mascarar mais o caso? O que você acha, Álvaro? Olha, essa questão da Anitta com relação à evolução de sintomas, a gente é tudo muito especulativo, diminuir carga viral do SARS-CoV-2, tudo estudo in vitro, eu não consigo me convencer disso ter reprodução para em vivo, para tomar alguma conclusão sobre esse caso. Não sei quanto tempo tomou, que dose tomou, qual que é a dose que realmente tem significância do ponto de vista clínico, então eu nem arriscaria a falar que isso aí teria alguma influência, porque a gente não tem como provar isso por estudo científico controlado da ação clínica dessas medicações.
Legal. E a Raíssa respondeu aqui, ela tá falando de Aracaju, Sergipe, hospital de campanha. É isso aí, Raíssa. Parabéns, Força, Raíssa. força, Força aí, guerreira. Aracaju, terra linda. Boa. E agora a pergunta que fizeram no chat, Álvaro, é o seguinte: qual exame de tórax, já dei a dica, pode auxiliar na condução do paciente? E aí, o que vocês vão marcar aqui, pessoal? Tô curioso pra ver o que eles vão marcar. Pedir para a Jana colocar o outro poll. Olha lá. Legal. Tem que descer lá, vamos ver. Aí. Deixa eu... Agora, tá aí. Aí, apareceu, Felipe. Legal. E aproveitando aqui, o Fábio já pergunta: poderia ter usado corticoide nesse caso? Espera um pouquinho, espera um pouco. Boa pergunta, boa pergunta. Legal, bacana, bacana. Legal. E aqui no nosso poll, Álvaro, nós temos... Qualquer tomografar, Felipe. Às vezes não tem tomografia, né? Às vezes você tá sozinho, você e você, né? Às vezes não tem nem raio-x, às vezes, né? Legal. Então, raio-x 23%. Lembrando que o raio-x talvez seja o exame de imagem de tórax mais disponível nos prontos-socorros aí, Brasil afora. Tomografia de tórax sem contraste, beleza. Tomografia de tórax com contraste. Já tem uma turma aí que quer tomografia com contraste, Álvaro. E nenhuma acima. Matou no peito ali, falou, isso é uma síndrome respiratória aguda grave. Não preciso de tomo e já vou tratar de uma forma que a gente vai perguntar mais tarde, tá? Então, Álvaro, a maioria aqui acabou marcando, 2/3 marcou tomografia de tórax sem contraste e ficou um pouco dividido ali, 1/3 mais a tomografia com contraste para o nosso raio-x, tá certo? Então, ganhou a turma aqui da tomografia sem contraste. E aí, Álvaro, eu vou mostrar o exame desse paciente, tá? Vou mostrar o raio-x, né? Tá? E o raio-x, percebam aqui, turma, eu acho que o Álvaro o Álvaro tá obliterando o seio costofrênico esquerdo. Tá, mas acreditem em mim, esse raio-x, apesar de a gente saber que o paciente tem alguma coisa está impactando na eficiência da troca gasosa dele, provavelmente por um distúrbio VQ, o raio-x não nos mostra lá muita coisa, né? Não tem um pneumotórax, não tem uma consolidação, não tem um coração gigante, né? Boa. Então, o raio-x, a depender da fase, não nos ajuda muito, viu, Álvaro? Perfeito, Felipe. Se a gente tivesse que apostar, você olha para esse raio-x e fala, nossa, mas por que esse paciente está hipoxêmico? Você tem que pensar em algo vascular, ou você tem que pensar que o preenchimento alveolar, ele é parcial, ou seja, vidro fosco. E vidro fosco não costuma aparecer no raio-x, tá bom? Inclusive, falar de vidro fosco no raio-x, ao raio-x, até certo ponto é equivocado, né? Porque esse preenchimento parcial do alvéolo, ele não deve ser identificado ao raio-x, tá bom? Mas isso é uma questão filosófica. Felipe, você sabe que como infectologista, quando você começa a falar o raio-x não dá muita informação, mas o cara tá muito hipoxêmico, na minha cabeça me vem pneumocistose, HIV Legal. também. CMV. Pensar exatamente. Então, cuidado, às vezes o raio-x não tem muita informação, quando você vê a tomo, você cai para trás, né, Felipe? Legal, legal. Isso que você falou é muito interessante, Álvaro, porque assim, existem alguns mecanismos de hipoxemia, tá? O mais comum deles, principalmente no pronto-socorro, é um descasamento, um desacoplamento entre ventilação e perfusão, tá? Esse é o mais comum. Por exemplo, a pneumonia cursa com esse desacoplamento. E aí você olha para o raio-x e fala, não, mas o parênquima está preservado, não é um sujeito cardiopata, aonde que está havendo esse desacoplamento? Daí você vai para a tomografia de tórax. Olha, e se depara com isso, né? Quem não viu essa tomografia? O nosso paciente, ele estava um pouco acima do peso, provavelmente, tá, Álvaro? Você vê que ele tem bastante partes moles, então era um fator de risco para a gravidade, apesar de ser jovem, né? Não é comorbidades. Interessante. E aí você vê mais áreas de vidro fosco, algumas, inclusive aqui com aquelas descrições de reforço perilobular, né? Halo invertido. Então, esse aqui é o clássico
É o clássico de quê? É o clássico de Covid ou é o clássico de uma pneumonia viral? Eis a questão, hein, Álvaro? Boa, Felipe, gostei, né? Vidro fosco não é patognomônico de, né, Não é infecção viral. patognomônico de Não nada, está né? escrito ali adenovírus, influenza, Covid, é só um vidro fosco. Legal, é isso aí, perfeito. Então, na prática, o que a gente vê, a gente achou a causa do distúrbio VQ, da hipoxemia, são essas áreas de vidro fosco, e a gente sabe que quanto maior a espessura da nossa membrana alvéolo capilar, menor é a eficiência de troca gasosa. Então, esse paciente está hipoxêmico por conta disso, tá bom? Vamos olhar a última imagem, isso aqui no coronal, então percebam que não é uma doença trivial, esse paciente tem quase 50% aí de acometimento, então tem substrato anátomo-fisiológico agora para justificar aquela hipoxemia ali dos seus 87%, 88% que ele chegou no pronto-socorro, tá bom? Deixa eu ver se o pessoal tem alguma dúvida aqui. O Antônio perguntou, ó, TC com protocolo reduzido é o mais indicado? Boa! Pô, o Antônio tá super fit aí com a coisa. Você pode fazer, Antônio, não tem problema. Você pode fazer com baixa dose, tá certo? Aí você evita de ficar fazendo irradiação excessiva, principalmente nas moças, tá bom? Porque aí irradia a mama e pode aumentar a incidência futura aí, principalmente se fizer inúmeras tomografias, pode aumentar a incidência de câncer de mama, tá? E o Jonathan colocou aqui, ó, Álvaro, caso no raio-x apareça uma consolidação, que, claro, sugere pneumonia, eu mesmo assim teria que drenar o paciente para a unidade com o TC disponível. Pô, agora ele fez uma pergunta interessante, hein, Jonathan? Lembre-se, Jonathan e turma, que se nós tivéssemos que fazer uma espécie de um timeline tomográfico, olha o que eu estou falando aqui, a loucura, um timeline tomográfico, em geral, a lesão começa na fase ultra precoce, o paciente não tem nenhuma alteração, depois vem o vidro fosco, depois esse vidro fosco começa a ser substituído por consolidação, e se o paciente ficar muito grave, ele pode ter, inclusive, aquelas consolidações decúbito dependente, né, que parecem, inclusive, com pulmão de Sara ou pulmão de Ardis, para quem preferir o termo em inglês, tá? Ou seja, se você faz o raio-x desse paciente e encontra uma consolidação, não dá para você dizer categoricamente que aquilo é uma pneumonia bacteriana, né? Esse quadro clínico não é o típico de pneumonia bacteriana. E aí você pode, obviamente, olhar para outras coisas. Por exemplo, se você olha para o laboratório desse paciente, o PCR está super alto, tem uma baita leucocitose, sem linfopenia, você fala, opa, talvez seja uma pneumonia bacteriana. Agora, se o paciente não tem leucocitose, está linfopênico, DHL lá nas alturas, dedímero aumentado, ferritina aumentada, você fala, opa, isso com PCR que pode estar baixo, ou a procalcitonina que vem baixa, você começa a pensar fortemente em vírus. Você concorda, Álvaro, com o que eu falei? Perfeito, Felipe. Eu acho que a grande dúvida que as pessoas têm na abordagem inicial desses pacientes é a questão de ter uma sobreposição com o diagnóstico de uma pneumonia bacteriana. Então, é importante a gente avaliar mesmo alguns marcadores inflamatórios, ver o padrão da imagem. E a gente tem ainda muita dúvida, né, do ponto de vista da infectologia, da introdução de antibióticos para esses pacientes num primeiro momento, porque às vezes é o que você falou. Chega um paciente que tem lá, não tem leucocitose, não tem marcadores de inflamação muito alterados, tem esse padrão de pneumonite viral, e aí a dúvida é do ou não do antibiótico, a dúvida cruel, né? Do cefalosporina de terceira geração. Será qual que é a porcentagem da co-infecção nessa fase inicial de vírus respiratório e bactéria, e pneumococo? A gente tem muita dúvida. Recentemente, algumas meta-análises publicadas, até acho que foi publicação de uma semana atrás, falando da baixa prevalência de co-infecção na fase inicial, né? Mas tardiamente sim, na fase inicial não tão frequente, mas depois de uns dias e mesmo dentro do hospital, aí até falando de germes hospitalares também, pacientes internados, intubados, mas é a dúvida que fica, né? Será que vale a pena dar antibiótico nessa fase inicial, cobrir com cefalosporina, com macrolídeo aí? Dúvidas que ainda a gente tem e os protocolos variam muito, né, com relação a essa indicação ou não de antibiótico. Legal, muito bom, Álvaro. Inclusive, a Águida está colocando aqui um cenário de vida real, né? Já peguei paciente com PCR muito alto, beleza, isso acontece na prática mesmo, sem leucocitose, ok. PCR alto sem leucocitose, você fica atenta, né, Álvaro? Não faz muito sentido a infecção bacteriana
com PCR alto, sem leucocitose, você já fica, tá um pouco esquisito. Sem linfopenia, aí já, né, não foi nem para o lado nem para o outro, e que tem o diagnóstico confirmado de COVID. O que eu posso falar para você, Águida, é que COVID pode tudo. Você vai encontrar todas as variações possíveis. Inclusive, a gente tem visto paciente com tuberculose COVID, câncer de COVID, TEP COVID. Aliás, a gente tem visto pacientes que chegam pela doença de base e não pelo COVID. O COVID está ali apareceu na foto só, né? Mas o que está dominando é o contexto atual. E está passando, inclusive, muita tuberculose, paciente com bastante nódulo pulmonar, câncer de pulmão, a gente tem visto consideravelmente, tá? E a Tainá perguntou aqui, ó, a TC sem contraste mesmo travou logo na hora que a gente ia comentar. Então, não vamos comentar, Álvaro. Vamos deixar a Tainá aí na curiosidade. Tainá, brincadeira. Pede a tomografia inicialmente, tá? Inicialmente, pede a tomografia sem contraste. Agora, eu vou te dar uma dica interessante aqui, Álvaro. E se a gente tomografasse esse paciente sem contraste, tá? E o parênquima pulmonar dele viesse normal. Aí você fala assim, poxa, mas onde é que está o distúrbio? Se não é ventilação, se não tem alteração no parênquima, talvez nesse cenário, onde há uma hipoxemia desproporcional, você tem que pensar em algo circulatório. Aí sim, o exame com contraste, inclusive um ecocardiograma com microbolhas, é importante para ver se tem algum shunt direita-esquerda, se tem alguma alteração, hipertensão pulmonar, ou se tem um tromboembolismo pulmonar, tá bom? Mas a priori, na internação, no primeiro exame, você não precisa necessariamente fazer com contraste, tá bom? Bem lembrado, Felipe. A dúvida que todo mundo tem. E aqui a Luciana perguntou, anjo TC, vou contar uma história aqui, tá bom? Você sabe o que aconteceu, Álvaro? Conte-me, Felipe. A cunhada de um colega nosso, você conhece, ele é hematologista, ela foi ao pronto-socorro porque estava se sentindo um pouco mal, estava ansiosa, e etc e tal, mas não tinha um sintoma típico de COVID, e ela era asmática, né? Isso já faz alguns meses. E ela foi ao pronto-socorro e pediram aquele kit COVID que a gente vai mostrar para vocês logo mais. E aí o dedímero dela veio aumentado. Não tinha mais nenhuma outra alteração, um dedímero bem aumentado, e aí ela foi para casa. Inclusive o marido dela é cirurgião oncológico. Daí o colega me ligou e falou assim, pô, Felipe, então, a esposa do meu irmão passou lá no pronto-socorro, estava tudo bem, parecia uma crise asmática, mas pediram o dedímero e veio aumentado. O que eu faço? Falei, volta no pronto-socorro e faz uma tomografia. E ela tinha um TEP, na verdade, não tinha nada de COVID e tinha um tromboembolismo pulmonar, e foi pego, assim, provavelmente ela ia ficar em casa, não ia sentir, ia ter um segundo evento, e talvez no segundo evento ela voltasse ou procurasse o pronto-socorro, tá bom? Então, assim, sempre fiquem atentos, mas não dá para afirmar categoricamente que o primeiro exame de tomografia precisa ter contraste. Agora, você está lá com o paciente super bonitinho, de repente ele piora agudamente, você faz um raio-x, não tem nenhuma mudança drástica, faz uma tomografia, não tem nenhuma mudança drástica, você precisa olhar para a circulação. Olhar para a circulação é exame com contraste e um ecocardiograma, e aí você entende o que está acontecendo com a parte circulatória, tá bom? Perfeito. Legal, Álvaro, vamos aqui adiante. Ó. Qual que é a sua principal hipótese diagnóstica agora diante do que a gente já viu até então? Vamos ver se as pessoas se convenceram mais de gripe. Vamos ver para que lado a turma migrou. Tem que ficar parecido com o que a gente viu lá, né? Ó, 100% Covid, hein? 100% Covid, deixa eu ver aqui. 100% Covid. Tá bom. 100%, 97%. Aí, não, 90, tá bom. Beleza. Então, pneumonia 4%, gripe, o pessoal não acreditou em gripe, tá bom? Álvaro, gripe tá fora aqui de cogitação. E o Covid aumentou um pouquinho. Antes era 87%, mais ou menos isso, e agora tá 94%. Muito legal, bom. Beleza, Álvaro. Então, assim, o pessoal tá antenado, tá esperto, mas neste momento a gente tem uma alta probabilidade pré-teste, leia-se o teste aqui, o PCR, tá? E as pessoas já vão tocar esse paciente como se fosse um paciente com Covid. Você acha justo, Álvaro? O que você acha aí, como infectologista? Nesse contexto clínico, epidemiológico, da data que a gente colocou esse paciente, com esses achados tomográficos,
dentro do local de alta circulação viral, quando a gente se encontra, não sei que lugar do Brasil é esse paciente, São mas Paulo. dentro de São Paulo, maravilha. Então a gente vai ter que manejar ele e usar o que a gente tem de evidência científica no manejo clínico, sem achismo, sem chutar, sem fazer colocar na prescrição desse paciente coisas que a gente não tem evidência. A hora da gente respirar fundo, além da oxigenoterapia, ver o que a gente pode fazer nesse momento para esse paciente, além de dar suporte de oxigênio, para ele diminuir progressão para forma grave e consultar o que existe de ciência, que o Felipe sabe muito bem, colocou bem aí na apresentação. Vão aparecer algumas coisas que são padrão, né? A parte cereja do bolo da aula do manejo agora, não? Então, vamos lá, Felipe. Boa, legal, Álvaro. Então, vamos seguir aqui adiante. Pessoal, o Rodrigão tá on fire aqui. Ele falou, pneumonia viral por Covid. Beleza, eu tô com você, eu acho que essa é a principal. Também acho isso. Estamos todos juntos aí, tá bom. Grande, beleza. Rodrigo. E aí eu pergunto, Felipe, quais exames séricos você solicitaria? Você tá na porta, tá tudo aqui acontecendo na porta, tudo na porta. O que você pediria pro nosso paciente? E aí, Felipe? Nossa, eu gostei dessas alternativas, hein, gente? Pensa bem que vocês vão colocar aí, hein? Eu enchi de coisa aí, hein, Álvaro? Será que pede todos os exames disponíveis no pronto-socorro? Fala assim, já checa tudo e manda coletar 200 ml de sangue para rodar tudo isso aí. Será que é isso? Será que não é isso? Vamos ver as alternativas aqui. Eu gostei do pessoal, está colocando. Vamos pensar, né? Você está com esse paciente no pronto-socorro, você ter informações mais de laboratório pode ser importante mesmo, até na condução, né? Então, às vezes vale a pena até a gente pode prognosticar aí, Álvaro? O que você acha? Sim. Se a gente pegar os estudos, principalmente da Covid, né? Alguns marcadores podem não fechar a nossa suspeita, mas pode fazer a gente pensar mais ou menos em algumas coisas e adiantar ou não algumas medidas aí, né? Função renal. Vamos ver o que o pessoal responde aí, porque a gente sabe que é uma doença multissistêmica a Covid, né? A forma grave é uma doença multissistêmica. Então a gente tem uma ideia do acometimento de várias topografias, não é só pulmão Covid, gente. Não é só pulmão. Tem outros locais e os exames laboratoriais podem dar uma pista de várias coisas interessantes aí pra gente, né, Felipe? Legal, Álvaro. E agora que a gente está começando a ver os pós-Covid, né? Então a gente está colocando os pacientes para correr, tá? E a gente está achando muita coisa interessante aí na avaliação das curvas da ergospirometria, distúrbios de ventilação, assim, por conta realmente de algum grau de fibrose, vidro fosco que é residual. Enfim, a gente está encontrando bastante alteração, principalmente nos pacientes que tiveram formas mais graves, tá? E aí, Álvaro, tá meio dividido aqui, ó, 46%. Eu vi. Você quer comentar aqui, ó? Olha, levando em consideração que esse paciente está grave, que eu não vi mais informações dele a respeito, eu só vi pulmão, vi a tomo dele, vi que ele está hipoxêmico, deu 2 para ele. Como é que tá o resto? Como é que tá a função renal? Tudo bem, não falou que tá oligúrio, como é que tá, assim, importante ver como é que tá a troca gasosa, a gente vê PCR, na verdade, tem outros marcadores de coagulação, DHL também pode dar uma... Claro, DHL também é um exame que se dá tomo, você tem uma ideia de extensão radiológica. Agora, são exames todos e muito interessantes para a abordagem inicial aí. Talvez a primeira linha aí, o hemograma, a função renal, junto com marcadores como procalcitonina, né? E eu achei interessante, dedímero, são exames que eu solicitaria. Um misto de tudo isso aí. Talvez não todos, mas... Legal. Então, Álvaro, metade foi em todos, 1/4 ficou ali nos exames de cima e ficou 20% ali foi para ferritina, dedímero. Então, Álvaro, na verdade, isso aqui é até uma recomendação, lógico, depende de cada serviço, tá, pessoal? Nem todo serviço vai ter ferritina disponível, às vezes só tem uma rotina por semana de ferritina, mas enfim, essa é uma recomendação que, apesar de bastante extensa, mas são exames que fazem sentido. Primeiro, hemograma, você precisa checar lá leucócitos e linfócitos principalmente. Ureia, creatinina, você precisa para setar dose de antibiótico e outras coisas, né? Apesar de que alguns antibióticos não precisam ser ajustados por esse clínico. PCR te ajuda, obviamente. TJ, TGP, lembrem-se que o COVID, como o Álvaro bem comentou, ele não tem um tropismo só pelo pulmão,
ele também lesa outros órgãos. A gasometria arterial, que eu vou dar uma dica, tá, pessoal? Mas é uma dica que, assim, interpretem com muito carinho, muito cuidado. Se o paciente chegou saturando 87, 88, 86, quando for coletar gases desse paciente, tenta coletar em ar ambiente, tá? Porque quando você coleta em ar ambiente, a gente sabe exatamente a extensão da hipoxemia, consegue entender se o paciente é mais grave ou não, porque é muito comum, Álvaro, você coletar a gasometria com o paciente já usando oxigênio. Sim. Então você perde um pouco do parâmetro. Verdade. Então eu vou até fazer aqui um parêntese nessa informação. Se o paciente estiver confortável, tiver tempo hábil de você vai lá, olha, o gasômetro fica aqui do lado, eu coleto a gasometria em 2 minutos, vai lá, coleta e depois põe o oxigênio. Se não der tempo, já coloca o oxigêniozinho no paciente, estabiliza, e depois você coleta gaso, tá bom? Por que eu tô falando isso? Porque quando a gente coleta gaso arterial em ar ambiente, a gente tem mais dados, a gente consegue calcular a diferença alvéolo arterial, então é mais rico a interpretação, tá bom? Mas só façam isso se o paciente tolerar essa hipoxemia. Cuidado, atenção para isso. Não vai deixar o paciente saturando 80%, 70% e falar, não, eu preciso coletar o gaso que é importante. Não, não é assim, tá bom? Beleza, e ferritina? A gente sabe que ferritina alta é um fator prognóstico, assim como o dedímero, DHL, troponina, tá? E a procalcitonina, pelo menos nos estudos iniciais, a procalcitonina baixa favorecia o diagnóstico de COVID. Lembrando que procalcitonina, em geral, não é coberto pelo plano e o paciente vai cobrar, então sempre conversem com o paciente, tá bom? A parte eletrolítica é importante, ou seja, na verdade a gente vai solicitar quase que a integralidade desse painel aí de exames, tá bom? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui, Álvaro. Vamos no chat, vamos ver. O Gilberto falou assim, ó, PS do SUS, não conseguiremos solicitar exames no C, às vezes no B. É isso aí, Gilberto. A gente está falando aqui no mundo do país das maravilhas. Se você tiver acesso a esses exames, vai fundo, pede. Mas a gente sabe que não é a realidade, principalmente dentro do contexto de SUS. Mas no SUS você consegue o hemograma, eletrólitos, função renal, a gasometria você consegue coletar bonitinho, troponina, né, o dedímero. Então, em geral, esses exames tem. Então, o Gilberto, acho que ele falou uma coisa super interessante. Esse ajuste entre o que é o ideal e o que acontece na minha realidade, na sua realidade, é sempre importante. Inclusive, na nossa pós-graduação, Álvaro, a gente vai fazer um grande fórum, um grande mapa, assim, das dificuldades das pessoas. Porque na minha aula de pneumonia eu falo, olha, se o paciente estiver grave, pede um painel viral. Talvez no SUS, sei lá, num local XYZ, privado mesmo, talvez você não tenha. Ah, Felipe, como é que eu me viro sem esse exame? Beleza, a gente vai conversar sobre como é que você se vira no seu local de trabalho, na sua realidade, tá bom? O que o Roberto falou, expectativa, realidade. É isso aí. Dá até um meme isso aí, né? Beleza, verdade. Gilberto? Então, mas ó, Gilberto, não deixe de praticar uma boa medicina por conta de restrições no seu local de trabalho, tá bom? Lembre-se que você pode ser um grande médico e atuar de forma muito boa, muito decente e adequada para os seus pacientes, às vezes com recurso um pouco mais limitado, tá bom? Então, não desanima com relação a isso. Beleza. O Gutierrez até pergunta, quanto tempo médio o paciente em ar ambiente pode coletar um agaso mais fidedigno? O ideal é a gente tirar uns 15 minutinhos, tá bom, Gutierrez? Porque daí você consegue extrair mais coisas. Vai ter um momento que a gente vai discutir só sobre insuficiência respiratória, e eu vou ensinar vocês a extrair tudo da gasometria, principalmente se for coletada em ar ambiente, beleza? Vamos adiante. Olha os exames do nosso paciente. Opa, vamos ver. Hemoglobina de 15, ok. O leuco de 6.520. 6.520, com aquela extensão de doença. Para não ser... se fosse bacteriana, comumente a gente vê uma leucocitose, neutrofilia, desvio, mas aqui não é o que está acontecendo. Olha o PCR dele, Álvaro, 9. Olha, o PCR baixinho. Mas aqui é o PCR que é 0,5 de referência, tá? Tá, então tá alto. Tá alto, tá aumentado. Isso. Então tá aumentado o PCR, a creatinina e ureia tá ok, sódio ok, potássio ok. Olha o DHL aumentado, 796. Dedímero, que o limite lá é 500, estava 785. E aqui eu espero que alguém faça uma pergunta interessante. Tem uma pergunta interessante sobre isso, tá? Troponina normal,
E a gasometria, olha que interessante, Álvaro, essa gasometria não foi coletada em área ambiente, tá bom? Por quê? Porque o paciente tem uma PO2 de 88 e ele estava hipoxêmico lá quando ele colocou o oxímetro no dedo dele, tá bom? Perfeito. Mas olha que interessante, ó, o pH dele está normal, 7,42, então é menos grave. Se a gente pegasse um paciente com acidemia, a gente ficaria mais preocupado. Mas olha que interessante, o bicarbonato é de 20 e ele tem um PCO2 de 32. Por que se o PCO2 ali, habitualmente, ele varia de 35 a 45, por que está 32? Porque ele está respirando mais rápido, frequência respiratória de 25, então é bem condizente. Quando a gente aumentou o suporte de oxigênio, a gente mascarou a hipoxemia, porém, a gente conseguiu entender que ele estava respirando mais rápido porque o PCO2 caiu. E lembre-se que o PCO2 é inversamente proporcional ao volume minuto. Quanto mais rápido a gente respira, ou quanto mais profundamente a gente respira, mais despenca o nosso PCO2. E é por isso que a gente fica tremendo depois que hiperventila, né? Eu lembro quando eu era moleque, olha só que loucura, quando eu era moleque, o pessoal brincava de ficar hiperventilando até cair no chão, coisa de moleque, né? Mas enfim, ainda bem que evoluímos, né? Legal, beleza. Então, Álvaro, esses aqui são os dados, eu acho que isso aqui aponta na direção aqui de Covid mesmo, né? Covid mesmo, né? Perfeito. Não confirma, mas acho que a nossa probabilidade pré-teste aumenta, né? Você concorda? Concordo. O padrão laboratorial não parece mesmo infecção bacteriana, não parece nem co-infecção de Covid mais um pneumococo, parece mesmo uma pneumonite viral, extensão radiológica, fez hipoxemia, prejudicou a troca, mas viral. Legal. Então, vamos chegar aqui na parte, essa parte de tratamento eu deixo com você, tá bom, Álvaro? Ora, vamos lá então. Então, o que você prescreveria para esse paciente? Então, você está lá, você já colocou o monitor, deu oxigênio, colheu o exame, está ali o paciente deitadinho, deve ter recuperado a saturação, mas você fica ali fazendo o que eu faço agora para esse paciente com relação a tratamento do antibiótico, do antiviral, do corticoide. Tem a questão também que foi muito discutida com relação ao Covid de evento trombótico, faço profilaxia para TEV, anticoágulo pleno, profilático, e aí surgem todas essas alternativas. Vamos ver, prestem atenção, marquem as que vocês acham que é a mais correta aí, levando em consideração evidência científica, estudo controlado, o que apareceu na literatura nas últimas semanas, nos últimos meses para a Covid-19, o que é o arroz com feijão bem feito, sem achismo, sem opinião individual. Vamos pensar em ciência. O que a gente faria para esse paciente? Como seria? Você está lá no PS, vem a enfermeira, doutor, ó, tá aqui, ó. Vamos prescrever esse paciente? Vamos lá. Sentar a bunda na cadeira que eu preciso pegar remédio na farmácia, doutor. Se eu tenho que ir lá, tem o meu trabalho. Prescreve aí para mim. O que você prescreve para esse cara, Felipe? E aí? Essa pergunta, por que eu coloquei um caso tão... Esse caso é o caso que vai chegar no plantão de vocês. Se vocês estiverem de plantão amanhã, vai chegar amanhã no pronto-socorro de vocês, tá bom? Não tem nada, não tem pegadinha, não tem nada fora da realidade, é isso que acontece, é o dia a dia, tá bom? E aí, alguém fez uma pergunta lá relacionada ao anterior ali, a Águida, boa, a Águida perguntou, olha, e esse dedímero aumentado aí, já pode considerar pedir um angiotomo para descartar tromboembolismo pulmonar independente de não haver um quadro clínico sugestivo de TEP? Então, eu vou guardar essa sua pergunta. Era esta pergunta que eu queria, Águida. Parabéns, era exatamente essa que eu queria. Vamos ver como é que o pessoal votou. E aí, Álvaro, o pessoal colocou aqui, ó, todas acima. Opa! Todas acima, 56%, beleza, tá? Não tem nenhuma medicação aqui que esteja fora do escopo da maioria das unidades de internação no país. Teve 13% que marcou só profilaxia para TEV, não quis tratar com antibiótico, não quis dar corticóide, tá? Não quis fazer nada disso. E corticóide sistêmico, 20% marcou só o corticóide sistêmico. O que você comentaria disso aí, Álvaro? Vamos pensar, Felipe. A questão da introdução de antibiótico e antiviral é um assunto bastante controverso, tem muita dúvida a respeito disso, com relação a dar cefalosporina, macrolídeo e antiviral, oseltamivir, mas os guias, né, os protocolos internacionais, pensam em cobrir vírus respiratório, cobrir influenza, então dentro do tempo hábil lá que a gente fala com relação à influenza, 5 dias, o ideal seria 48 horas,
mas dar o oseltamivir nesse período de tempo hábil seria uma conduta nos guidelines, assim como cobrir pneumonia bacteriana. Existe uma questão até do clearance do SARS-CoV-2 com a azitromicina, mas também ainda há algo para ser melhor estudado, mas o stewardship manda dar. A questão do corticoide, tem um estudo que foi publicado aí, estudo de Oxford, vai ter aí na nossa apresentação, né, Felipe? Vou deixar para você comentar um pouco depois. Existe evidência de corticoterapia em alguns grupos, alguns, não todos os pacientes. A gente vai entender, o Felipe vai falar um pouquinho disso. E a profilaxia para TEV a gente faz habitualmente, não é para anticoagular pleno por um marcador laboratorial. A anticoagulação ela é indicada na presença de eventos trombóticos mesmo, entendeu? Não é para começar pleno, profilático sim. Então, numa prescrição para esse paciente, sim. Dentro do contexto que ele está nesse momento, além do oxigênio, daria corticoide, faria antibiótico, até por uma questão de não ter muita certeza, mas os guidelines recomendam fazer corticoide de oseltamivir, faria a profilaxia, não terapêutico, mas profilático, e acompanharia a evolução clínica desse paciente. Você faria uma prescrição de quase todos esses itens, sim, nesse momento inicial, como quase todos os documentos brasileiro, americano, aí das normas técnicas de outros países acabam mandando fazer, com dúvida em antibiótico, sim, com dúvida na azitromicina e na cefalosporina, mas faria sim no momento inicial. Legal, Álvaro. Eu tô contigo aqui, lembrando que apesar de 90 e tantos % das pessoas falarem é Covid, cravou no Covid, lembrem-se que a gente não poderia excluir, até porque do ponto de vista laboratorial, até certo ponto se assemelha. Lembrem-se que eu recordo de inúmeras vezes de ter me deparado com formas graves de influenza, e uma coisa que chamava muita atenção era a linfopenia. Então, esses pacientes já ficavam linfopênicos, né? E é assim, ó, é muito rápido a evolução. Já vi paciente com influenza confirmado, que fazia capilarite, tinha hemorragia alveolar, eram quadros bem severos. Então, corticoide sistêmico, válido. Ceftriaxona, azitromicina, apesar de todos os pesares, lembre-se que esses pacientes confundem muita gente, eles fazem febre durante bastante tempo, então, os pacientes ficam rodando antibióticos, às vezes tomam antifúngico, aí usou corticode, pensa em fungo, enfim, a gente tem que ter parcimônia, mas é duro um paciente grave a gente não introduzir antibiótico, então a gente não tem bons preditores para isso. Aliás, eu confesso que eu não lembro de alguém que, assim, admitiu um paciente grave e não colocou antibiótico. Acho que a maioria das pessoas usam antibiótico. O oseltamivir tem que usar porque não dá para excluir influenza, então você trata até sair o PCR. Lembrem-se que a gente pediu o PCR lá atrás, vai sair no dia seguinte, tá bom? Vai sair no dia seguinte. Mas lembrem que vocês são o médico de hoje. O dia seguinte provavelmente já vai estar na UTI ou vai estar na enfermaria, dependendo da evolução do paciente, tá? E profilaxia de TEV é super importante. Então, todas acima, esse aqui é o mais correto, tá bom, pessoal? Lembre-se que o paciente está hipoxêmico. E aí, Álvaro, eu não esqueci da pergunta da angiotomografia, tá? Eu tô só esperando o slide correto, mas essa é a dose, pessoal. Então, printem a tela. Essas são as doses que vocês podem usar com dexametasona. Tira a foto dessa tela, deixa no celular, hein, gente, por favor. É isso aí. Usem e abusem, porque isso aqui foi retirado do próprio... Não foi retirado do trabalho, porque o trabalho fez dexametasona, mas isso aqui já são as convenções, isso aqui tá bem estruturado, e é o que vocês podem usar. E é engraçado, Álvaro, porque eu lembro que a gente estava numa live, no nosso Café Sanar, e a gente falou assim... Sanar, saudoso. E a gente falou assim, poxa, mas usaram dexametasona, o pneumo não gosta muito de dexa, mas aí veio uma colega que estava lá no grupo e falou assim, não, eles usaram dexametasona porque tem menos efeito mineralocorticoide, e faz todo sentido. Então é por isso que o estudo de Oxford foi feito com dexametasona, tem menos efeito mineralocorticoide, é mais fácil de você interpretar os dados, porque lembre-se que o corticoide, muitas vezes, eles podem trazer um pouquinho de hipervolemia, tá bom? É uma coisa discreta, é uma coisa muito mais teórica do que a gente vê na prática, mas enfim, tá descrito, a gente tem que levar em consideração. Então, esse é o momento que vocês printam a tela, aí depois vocês recortam a minha cabecinha junto com o Álvaro, recortem a nossa cabeça fora, tá? E usem isso aqui, e lembrando, pessoal, que a grande indicação, 10 dias, tá? O Jader está perguntando, 10 dias. E aí tem a escola dos pneumologistas que, não, vamos tirar devagar, vamos desmamar, mas do trabalho, são 10 dias e tira fora, tá bom? Então você tem a opção, se você quer fazer by the book,
10 dias e arranca fora, tá certo? Beleza? Sim. Deixa eu ver aqui o que mais. Então, lembrem-se, quem tem indicação de corticoide? Pacientes graves, pacientes que vão para UTI, e quase sempre quem vai para UTI, ele tem ou instabilidade hemodinâmica, ou insuficiência respiratória grave, ou seja, está hipoxêmico, e na maioria das vezes ele tem os dois, tá bom? Então, paciente que interna está hipoxêmico ganha corticoide. Paciente que vai para UTI porque está grave também ganha corticoide. Quem que não ganha corticoide? Aquele sujeito que você atendeu lá no pronto-socorro e falou assim, tá saturando 98, tá bonitinho, só tem a síndrome febril, você faz as recomendações, manda para casa sem corticoide. Não temos evidência, neste momento, de dar corticoide para esse perfil de paciente. Tá bom? Perfeito, Felipe. Muito bom. Legal. E aí vamos para a próxima pergunta aqui, Álvaro. Eu espero que vocês já tenham printado aqui. Já printaram. Boa. Olha, ainda bem que a gente não... Eu coloquei a tabela um pouquinho para cima. Com relação à profilaxia de TEV, esse aqui é o último slide, tá, Álvaro? Lembre-se, pessoal, que existe uma discussão gigantesca que ainda não está bem resolvida, e eu vou contar para vocês que um dos caras que mais sabe sobre esse assunto, porque ele pesquisou aqui em São Paulo, isso, inclusive foi publicação internacional, que é o Dr. Carlos Jardim, ele encabeçou, ele foi um dos que encabeçaram esse estudo, e ele vai estar lá no Sanarcon, sábado, congresso gratuito, na melhor mesa do Sanarcon, que vai ser a nossa, tá, Álvaro? Imperdível, né, Felipe? Então, assistam a aula dele. Mas o que acontece na prática, pessoal? Quando vocês se deparam com pacientes graves, pacientes que estão na unidade de terapia intensiva, vocês devem usar doses mais altas de profilaxia. Eu não estou falando em dose terapêutica, estou falando em dose dobrada, tá bom? Então, por exemplo, paciente que tem clearance maior do que 30, um paciente que não tem baixo peso e nem é obeso, tá? Ele usa 40 miligramas 2 vezes ao dia. Esse BID significa 2 vezes ao dia, tá bom? Se ele tiver clearance renal menor do que 30, aí você usa heparina não fracionada. Então, outro print aqui para vocês, lembrem-se, esta tabela só serve, e aqui, desculpa, não é corticoide sistêmico, é heparina, tá? Essa tabelinha aqui só serve para os pacientes graves, que estão lá na unidade de terapia intensiva. Paciente que internou, está na enfermaria, bonitinho, você põe os 40 miligramas 1 vez ao dia, se o clearance for maior do que 30, e se for menor do que 30, você faz com a dose habitual de heparina não fracionada, tá bom? A Débora está perguntando, prednisona era quanto tempo mesmo? 10 dias. Os corticoides você usa 10 dias, tá certo? E aí, respondendo, Álvaro, a pergunta deixa eu achar ela aqui... Não é possível que eu tenha perdido ela. Deixa eu ver aqui. Não foi a Jade. Peraí, rodou muito aqui os comentários, eu perdi. Águida, pronto, foi a Águida. Será que foi a Águida? Deixa eu ver, acho que foi a Águida. Enfim, foi a Águida. Pronto, aqui, ó. Águida, era essa pergunta que eu queria que você fizesse mesmo. Dedímero aumentado já pode ser considerado, já pode considerar pedir uma angiotomografia para descartar TEP. Na verdade, Águida, essa pergunta é excelente e talvez não tenha uma resposta precisa, tá bom? Esse é o nosso último slide, acho que isso aqui serve para a gente concluir, Álvaro. Paciente que tem um processo infeccioso, na maioria das vezes, é porque a gente passou a usar mais dedímero nesse cenário agora de Covid, mas na maioria das vezes, paciente com processo infeccioso e inflamatório, a gente sabe que a doença tem uma segunda fase inflamatória, o dedímero sobe, tá bom? Então, nesse momento, como a gente percebe muita alteração no parênquima pulmonar, que per si, justifica aquele grau de hipoxemia, a gente guarda esse valor de dedímero, mas se, por exemplo, na sua rotina daqui a 2, 3 dias, ou se o paciente tiver uma piora hemodinâmica, ou até mesmo uma piora da hipoxemia, e você repete o dedímero, e ele aumentou muito, qual que é esse muito, Felipe? A gente não sabe qual que é esse muito, mas assim, se ele aumentou 2, 4, 5, 10 vezes, você vai ficar muito atenta a um evento tromboembólico, mesmo em vigência de profilaxia, tá bom? Então, faz ultrassom de membros inferiores, porque se você acha uma TVP lá, você já acabou de diagnosticar o problema. Porque não é fácil, Álvaro, quando o paciente, principalmente o paciente grave, você deslocar para angiotomografia, não é simples, às vezes você dá contraste, piora a função renal depois, tá? Então, não é trivial. Não temos resposta para isso, mas se você percebe um declínio clínico do paciente, ou seja, piora hemodinâmica, piora da troca gasosa com elevação de dedímero, você tem que pesquisar ativamente
começando pelo ultrassom de membros inferiores e considerando fortemente a realização de uma angiotomografia para excluir um evento trombembólico, mesmo que esse paciente esteja usando profilaxia farmacológica para tromboembolismo venoso, tá bom? Acho que essa era a minha última palavra. E Álvaro, a Hewlett, acho que eu li correto. Se eu não li correto, você me corrige aí. Ela pergunta o seguinte, doutores, falem, por favor, da conduta no paciente não grave. Álvaro, vou deixar com você aí esse não grave. O que você faz? A gente tem muito... Eu acho que as pessoas têm muita vontade de fazer coisas para os pacientes não graves, para que eles não fiquem graves, né? Essa é a grande questão da Covid, né? O paciente não grave, a gente tem muitos estudos de estratégias de intervenção de antivirais, até mesmo da própria corticoterapia. Esse estudo avaliou também a questão de dar corticóide para pacientes não graves. A gente não viu muita evidência. É um pouco frustrante o paciente não grave, né? A gente é a mesma coisa do não grave com influenza, a gente não faz nada, a gente observa ele, né? Eu acho que, é claro, estratificar ele com relação ao risco, às vulnerabilidades, olhar com mais atenção, mas o paciente que não está hipoxêmico, o paciente que está em bom estado geral, o paciente que tem um acometimento tomográfico que não é muito importante, ele vai ter que ser monitorizado, principalmente se ele te pertencer aos grupos de risco, aos grupos mais vulneráveis, né? Aí a gente realmente vai olhar com mais cuidado. O Fábio está falando da hidroxicloroquina. A gente tem inúmeras evidências que paciente leve, moderado, grave, não tem um estudo que mostrou benefício da hidroxicloroquina. A gente sente muito, mas não tem evidência. Gostaríamos que tivesse uma droga que tivesse uma ação para paciente leve e moderado. Vamos continuar vendo os estudos, as publicações, vamos ver tudo. 5, vitamina D, o Rodrigo está perguntando, também não tem evidência científica dos famosos kits aí que a gente coloca zinco, vitamina D, hidroxicloroquina, ivermectina, anita. Então, não há evidência disso científica. O que a gente tem que é monitorizar, orientar os sinais de alerta para os pacientes, procurar pronto-socorro. Realmente, a gente, como a Agda falou, muito frustrante mesmo o paciente não grave. O jeito é tratar a sintomatologia, é exatamente isso. E orienta, né? É bem isso, Agda. É isso mesmo. Conduta ambulatorial, orientação, né? Eu falo até, Felipe, que o ideal era ter um oxímetro em casa para todo mundo, né? Era isso que eu ia falar, hein, Álvaro? Agora que passou um pouco o boom da coisa toda, você consegue comprar novamente oxímetro. Oxímetro é um excelente aparelho para você ter em casa, tá? Excelente, excelente. Excelente. E aqui eu acho que ficou uma colocação do Rogério, muito boa aqui. Ele falou, ó, poderíamos pedir um ECG. Eu sou de uma tese, Álvaro, isso aqui não tem evidência científica alguma, mas eu ficava pé de raiva com os residentes quando eles internavam o paciente e não pediam eletro. Todo paciente, essa palavra é muito forte, né? Todo, mas eu daria uma dica de boas práticas médicas. Peça um ECG do seu paciente. Por quê? Porque você vai dar droga que é cardiotóxica, o vírus é cardiotóxico, ou seja, quando o paciente tiver uma arritmia, alargar o QT ou acontecer qualquer coisa, você pelo menos tem um eletro de base da entrada dele. Então, eu, particularmente, sempre na porta de entrada do PS, peço eletrocardiograma, nem que seja para ficar guardado na pastinha. Ah, tá normal, não mudou nada. Perfeito, mas deixa aqui, porque pode ser que no futuro a gente precise comparar com alguma outra coisa. Tá bom? Muito bom. Eu acho que eletro sempre faz parte. O Rogério tá mandando dar um abraço pro Piauí. Abraço pro Piauí, Rogério. Um abraço pro Piauí. O Rogério tá super antenado. Manda pra gente aí onde é que você tá e o que você tá fazendo. Se você é clínico geral, se você trabalha no Simplício Mendes. De Simplício Mendes. Um abração, pessoal de Simplício Mendes. Manda onde que tá localizado Simplício Mendes. Você sabe onde que é, Álvaro? Olha, Felipe, eu sou do Nordeste, mas eu não sei. Piauí. Tá aí, Piauí. Legal, legal. Boa. Florianópolis também aí, ó. Muito bom. Boa, legal. Ozonioterapia retal, não, Gutierrez. Não. Não tem evidência, isso não. Beleza, vamos, né? É melhor tomar um banho de piscina ali, que você vai mais tranquilo, né? Toma banho de piscina. Felipe, pessoal inteligente, hein? Gostei do público da live hoje. Pessoal muito bom, né? Álvaro, foi sensacional. E mais uma vez, turma, isso aqui é o dia a dia. Isso aqui é o dia a dia de vocês. Vocês vão receber isso aqui o tempo todo. Vocês vão ter esses dilemas o tempo todo, tá bom? Felipe, e aí... se você me permite falar, a gente tem claro,
curso da pós-graduação, e a nossa proposta no curso da pós-graduação, acho que vocês estão assistindo aí, é fazer a vida como ela é no dia a dia, trazer evidência científica. Eu vou falar da minha parte de infecto, a gente é um time de vários profissionais que está fazendo esse curso, e vai ser um curso muito legal, porque é tudo o que a gente fez com o Felipe aqui, pegar um caso clínico e dissecando ele devagar, e colocando tudo que há de evidência na ciência para falar sobre isso. Então, imagina só a gente pegar os temas lá de pronto-socorro da minha área de infectologia: meningite, dengue, zika, chikungunya, HIV, picada de cobra, sepsis, picada de cobra, contemplar toda a realidade de doença no Brasil inteiro e a gente conseguir dissecar, mas tudo baseado em evidência, referenciado. Bom médico tem que ter a prática clínica aliada à ciência, não é? Boa, lembrando que a nossa pós já está nas últimas para começar, hein? Vai começar a próxima semana, então não perca, assistam o congresso, o Sanarcom é gratuito, vai ter uma mesa linda lá, o Álvaro vai estar brilhando na mesa. Tá pronta a minha aula já, Felipe. Eu vou estar lá fazendo perguntas difíceis para tudo. Olha lá, Felipe. Faz maneira aí, pega leve, Felipe. E, pessoal, eu tenho a impressão, por exemplo, o Gutierrez está mandando algumas mensagens que aqui para mim aparece privado, mas eu acho que a turma está vendo aí, Gutierrez. Então tá bom, espero que não apareça aí para todo mundo. Pessoal, então, mais uma vez, obrigado pela participação de todos. Álvaro, você vem para brilhantar as nossas lives. Muito obrigado. Você é o infectologista mais multimídia do Brasil neste momento, tá? E é muito bom estar aqui com você, cara. Você sabe que a gente já trabalhou junto, foi sensacional e... Muitos anos já, hein, Felipe? Tenho muita saudade aí dos nossos ambulatórios de tuberculose, viu? Muito bom, é verdade, Felipe. Aquelas tardes de quarta-feira até tarde. Isso aí. Boa, legal, Felipe, pessoal. Dá um abração para todo mundo de novo e para os alunos que participaram. Tem 137 agora, pessoal. Ficou até o final com a gente. Muito bom estar com vocês. Espero que a gente tenha acrescentado uma coisa na visão que vocês têm sobre a Covid. Vamos tentar fazer o melhor pelos pacientes. Eu acho que medicina é isso, né? A gente trocar experiências. Aprendemos com vocês hoje, né, Felipe? Eu aprendi um monte de coisa com vocês aqui. Opa! Com o Felipe também, muito bom. Sempre a gente aprende, Álvaro. Então, pessoal, boa noite, obrigado. Se tiverem qualquer dúvida, pergunta a respeito da pós, acesse o nosso site. Jana que fica aqui na parte, fica no backstage, obrigado aí pela ajuda, tá bom? E boa noite para vocês, cuidem-se, e qualquer dúvida, a gente está sempre se esbarrando, seja nas redes sociais, sejam aí nos metrôs da vida, hein, Álvaro? Porque eu ando de metrô. Gente, adiciona no Instagram Sanar pós-graduação, gente. Jana, coloca o link aí para o pessoal adicionar. Bota o meu Instagram, o do Felipe e o da pós. Vocês vão ter informações, né, Felipe? Vão seguir no Instagram da pós, porque a gente vai convencer vocês a fazer, porque o negócio é legal, o negócio é bom. Boa, beleza. Valeu, Álvaro. Boa noite para todo mundo, beijos e até a próxima. A gente se encontra na próxima semana. Tchau, tchau. Valeu, Filipão. Prazer. Valeu. Tchau, tchau.